Gente, boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui de novo. E eu estou muito alegre porque hoje, além de uma pessoa que eu respeito muito, é um amigo de muitos anos, né? E que a gente tem podido aí nos últimos anos caminhar juntos, conversar. E é interessante que cada um segue a sua jornada, né? E o Albert, além do ministério pastoral, ele foi se dedicando ao ensino, à pedagogia, e é o meu convidado dessa noite, o nosso convidado dessa noite, uma pessoa muito querida para mim, né? Tenho certeza que vai ser para nós. E nós estamos trazendo um tema, e eu queria explicar bastante isso para a gente. A gente sabe que a gente está diante de uma sociedade violenta. Acho que estamos, né? Os índices nossos são muito graves. Então, a segurança é um dos temas mais abordados. Quando você vai falar em política, você tem saúde e segurança como temas centrais. Mas a gente tem que tomar um cuidado, gente, você que está ouvindo o podcast de hoje, é que às vezes a pessoa querendo falar de paz, ela fala só de violência. Então, nossa proposta hoje não é falar de violência, não é ter um discurso da violência. Então, você vai escrever um texto sobre paz e só fala de violência. Então, isso não é um discurso de paz. Hoje a gente veio propor paz. Só que é inevitável que para a gente estudar, ou para a gente conversar sobre essa questão, a gente precisa entender um pouco do cenário que a gente está vivendo de forma mais particular. Por isso, o Albert traz uma contribuição muito importante para nós, mas você que está presencialmente aqui também acrescenta uma contribuição muito importante para nós. Então, eu queria comentar com vocês, para começar, que o Albert vai contar um pouquinho da instituição que ele constituiu, que é uma OSC, né, uma organização não governamental, e ele vai contar um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo hoje nas escolas públicas, especialmente, e qual que é a contribuição que essa instituição de terceiro setor vem procurando fazer, mas qual é esse cenário que as nossas crianças e adolescentes estão vivendo hoje, né? E a gente vai também particularizar isso na conversa com vocês depois, sobre como é que você está, qual a sua percepção sobre a necessidade de paz nos nossos dias, né? E eu acho muito importante a gente conversar sobre esse tema, porque é um tema muito atual, e se a gente não estiver contribuindo para a paz, a gente está contribuindo para a violência. É muito difícil não estar indo por uma dessas direções, tá? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas hoje é o tema que a gente vai abordar, então quero agradecer sua presença e fique à vontade para contar um pouco dessa realidade para nós, dessa história e realidade que você tem vivenciado. Você vai contar há quanto tempo para nós e contar um pouco dessa história. Ok. Bom, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, Eli, pelo convite. Bom rever os amigos também, né? Desde 2007, quando a gente fundou a Macarius, até o próprio nome Macarius é um nome grego e tem a ideia ou a proposta de ser de gente feliz, vamos dizer assim, né? Uma tradução mais livre, né? E aí a proposta da Macarius sempre foi trabalhar com a educação para a educação. Depois, ao longo do tempo, a gente precisou migrar um pouco, não apenas olhando para a educação, mas olhando, sobretudo, para a criança e para o adolescente. Porque, no final das contas, elas são as que mais sofrem com as questões relacionadas com a violência. E aí nós olhamos também para as escolas, não apenas, mas também para as escolas. De forma geral, a Macarius opera, ela trabalha com alguns projetos sociais, projetos voltados para criança e adolescente, e na questão da adolescência, mais focado na escola pública, porque é o espaço no qual nós temos atuado por meio de um dos nossos projetos, que é o projeto Ecléticos. Vou explicar rapidamente o que é o projeto Ecléticos e como é que ele se insere nesse aspecto da violência e a partir da escola. O Ecléticos ele surge como um talk show, então é um programa de entrevista com música. E no final das contas a gente consegue tocar no coração, seja dos atores que operam na escola, o professor, os gestores de forma geral, mas também
aos alunos. Ele é voltado para os alunos, mas respinga bastante nos gestores e educadores que atuam nas escolas. E dentro do projeto Ecléticos, porque a gente fala de qualquer tema que a escola também propõe. Nós temos um time, esse time de especialistas, então nós temos psicólogos, nós temos também pedagogos, nós temos assistentes sociais, nós temos pessoas que podem versar sobre diversos outros assuntos e atuam num bate-papo como esse que está acontecendo aqui, só que regado à música popular brasileira. E a música faz essa ponte cultural com a temática. Então você vai tratar de um assunto que, como o caso da violência, por exemplo, né? Então a gente vai escolher canções, músicas que fazem parte do conteúdo, daquilo que as pessoas cantam, tocam nas rádios, e do tipo, aonde tem a sol, né? É para lá que eu vou. Então você convida as pessoas, para onde você quer ir? Eu também quero, então vamos para lá. Então você propõe efetivamente uma reflexão na qual ele se reconhece, mas é convidado a ser também um protagonista, a ser um transformador. Não apenas ouvir, mas a ser despertado. E só para fechar esse primeiro momento, talvez, uma das coisas bem interessantes, recentes que aconteceram, nós tivemos falando sobre violência contra mulheres numa das escolas públicas de São Paulo, e trocando um bate-papo bem legal. Chegou um momento, quando termina todo o evento, 3 meninas se levantam e vão direto para a gestão dizendo o seguinte: a gente está sofrendo e a gente veio aqui para dizer, a gente não quer mais fazer isso. Como resultado da palestra, como resultado daquele tempo no qual ela foi dado espaço para ela pensar, refletir e se reconhecer, e uma proposta de mudança, porque essa foi a ideia. Então, a Macarius tem trabalhado de diversas formas, mas especificamente no que diz respeito a essa cultura de paz, falando aos atores que atuam nas escolas públicas. Conta um pouquinho para nós do cenário. Todo mundo acha que sabe como as escolas estão, né? O tempo vai passando e a gente acha que sabe tudo, né? De como está acontecendo a realidade das escolas. Primeiro, a gente sabe que as escolas não têm uma realidade. Depende muito de cada região onde as escolas se situam, dos conflitos daquela região. Mas assim, qual é a realidade que você tem visto? Porque provavelmente a Macarius atende escolas que têm uma necessidade premente do trabalho de vocês. Qual que é a realidade das escolas hoje? De todos esses atores que você está conversando, desde os alunos, como é que você tem visto essa questão especificamente de paz e violência também ao mesmo tempo? Eu acredito, Eli, que os dados de evasão escolar já refletem muito desse estado das coisas. A evasão escolar é muito grande, né? No Brasil, mas em São Paulo, que é o nosso campo de atuação. E a maneira como os professores também estão. Os professores estão cansados. Em 2040, eu estava fazendo uma pesquisa recente, em 2040 a crise na educação ficará ainda mais instalada por falta de professores. As universidades não estão formando mais professores, porque as pessoas não querem mais ser professores, né? Então você tem um problema na gestão, há um cansaço, há um desgaste grande, o burnout tem se instalado em cada pessoa, em cada professor. Você vê isso na gestão, você vê isso também nos próprios alunos. Para você ter uma ideia, nós atendemos uma escola recentemente que os alunos, adolescentes, estavam tendo dentro da sala de aula crises de ansiedade, mas crises agudas, de começar a tremer, de não começar a chorar. Então, as escolas, elas estão vivendo um momento muito delicado. Eu não quero nem usar uma palavra mais forte aqui, que caberia, mas é um momento muito delicado, no qual alunos estão desgastados, então você tem uma evasão. A violência não acontece só de uma única maneira, existem violências, são vários tipos de violências, né? Então,
E as violências você pode traduzir no bullying, você pode traduzir numa perseguição, você pode traduzir na violência de gênero, ou no reconhecimento, no racismo, você pode reconhecer de várias formas. E isso faz com que os alunos, ou muitos, não queiram nem mais ir para a escola. Então eles fogem. E você tem instalado também, dependendo do espaço onde essa escola está inserida, a questão das drogas, do tráfico, das pressões, e os professores sofrem com isso. Os professores sofrem em sala de aula, os professores sofrem com perseguição. Então, de forma geral, embora, como você mesmo disse, você tem espaços diferentes, questões diferentes, mas, de forma geral, as escolas elas estão numa profunda ebulição. E as pessoas não querem mais. E o que a gente vê como resultado disso, pelo lado dos alunos, a evasão, pelo lado dos professores eu não aguento mais e eu não vou mais fazer nada. Eu vou dar minha aula, se alguém quiser assistir, assiste, se quem não quiser, eu vou embora, pegar minhas coisas e acabou. Então, esse é um problema extremamente significativo que tem acontecido nas escolas. Vou fazer a pergunta que eu também, é difícil a gente mexer com isso, mas qual é a escola que ninguém quer ir? Qual o desenho dessa escola que ninguém quer ir? E eu queria, de certa forma, então, já que você expôs de uma forma geral, eu queria que você particularizasse para imaginar a escola que ninguém quer estar, tá? Essa pergunta saiu agora, então a gente põe o homem na frigideira e... Qual é essa escola que ninguém quer? Como que é os alunos dessa escola que ninguém quer? Como são os professores dessa escola que ninguém quer? Que ninguém quer o que eu estou dizendo, nós como sociedade não gostaríamos. Você fala assim, cara, eu quero pôr meu filho lá. Não quero. Como é essa escola? E essa escola existe, né? De certa forma, essa escola, essas realidades existem. Então, como que essa escola, dentro da sua leitura, da sua experiência aí, que tem aí já mais de uma década, pelo que você vem falando? Sim. A escola que ninguém quer ir, primeiro, é aquela escola da impessoalidade. A sua vida é sua, minha vida é minha, eu dou a minha aula, você assiste se você quiser, se você não quiser, mas é da impessoalidade mesmo. E faz com que nós não nos relacionemos, as pessoas não se relacionam, elas não sabem efetivamente. Então imagine uma escola de bairro, por exemplo, na qual as pessoas, os alunos conversam porque são vizinhos, alguns professores fazem parte também daquele bairro, não estão tão distantes, mas quando eles estão no ambiente escolar, parece que vira a chave. E ao virar a chave, essa escola é uma escola totalmente impessoal. Segundo lugar, eu poderia dizer que é uma escola na qual as pessoas, mais do que a impessoalidade, elas não se respeitam. Então, o colega dificilmente respeita o seu colega, os alunos dificilmente respeitam os professores acabam muitas vezes revidando, porque eles também estão nos limites. É uma escola na qual... E eu estou com uma escola na minha cabeça quando eu estou falando isso, tá? Eu tenho uma escola... Uma das escolas, por exemplo, que nós fizemos, nós chegamos, fui cumprimentar o diretor. Na verdade, nós nos anunciamos. Olha, chegamos aqui, nós somos da Macários, Projeto Ecléticos. Tá bom, vou avisar o diretor. Aí vai avisar o diretor, nós ficamos meia hora esperando. Nós fomos, de graça, ajudar a escola, falar aqueles alunos e ficamos 30 minutos esperando sermos atendidos. Então, é a escola também no qual as pessoas estão cansadas. Eu nem coloco isso como um descaso, porque você percebia o diretor correndo de um lado para outro e daqui a pouco chegava uma demanda, aí tinha que ligar para um pai de aluno, tinha que falar com outro. Então, é a escola do descaso também. E é a escola da violência. É a escola na qual essa violência, como eu disse, que acontece de diversas formas, acontece. Então, ela existe. As pessoas elas acabam não se respeitando. Quando a gente está apresentando ecléticos, por exemplo,
A gente precisa fazer um malabarismo. Ó, a gente está falando de arte, a gente está falando de cultura, a gente está falando com música, mas mesmo assim a gente precisa fazer um malabarismo para dizer assim, olha que legal que está aqui, olha como é bacana, vamos pensar sobre isso, né? E de vez em quando eu faço as entrevistas também, né? E aí eu tenho que fazer mais ou menos do fala garoto. E aí, o que você pensa sobre isso? E as pessoas têm medo. É a escola na qual as pessoas têm medo. Elas têm medo de se expor, elas têm medo de falar, elas têm medo de demonstrar aquilo que realmente está acontecendo. Então, é a escola na qual as pessoas se escondem totalmente para tentar ficar num aspecto, num sentido de segurança. Essa é a escola na qual eu não colocaria o meu filho. Hoje não mais meu filho, mas eu não colocaria a minha neta. Tá bom. Eu vou fazer uma última questão. O assunto eu queria, e se eu não fizesse essa última questão, eu estaria seguindo por um caminho contrário ao que a gente falou na introdução. Quais são as sementes de paz? Quais são as pessoas de paz? Quais são as histórias de paz? Quais são os frutos de paz que no projeto de vocês viram, mas independente da Macarius, para não parecer que vocês são os perfeitos e ninguém mais tem paz, né? Então, eu queria que você destacasse o que nesses anos você tem visto que é impressionante, que são outros exemplos que são improváveis. Tá. Porque você contou um cenário, está contando um cenário desértico. Então, se tiver flor, se tiver árvore frutífera, é improvável. O provável é não ser isso, né? Então, eu queria que... Eu acredito que tem muita coisa para você falar, então não dá para você contar tudo, mas contar algumas desses quadros que também compõem as nossas escolas, em São Paulo e provavelmente no país também, né? Bom, deixa eu introduzir a minha resposta, dizendo que quando eu pego um caminho para ir para minha casa, eu estou de carro, e eu pego um pedaço da via Anhanguera. Esses dias eu estava com a minha esposa, e aí nós vimos, tem um guarda-reio que separa as duas pistas, e a gente viu flor ali. E eu falei assim, puxa, eu queria parar para tirar foto e não posso. Se eu parar aqui para tirar foto, o caos vira. Eu queria dizer que é mais ou menos isso, né? Naquele lugar deserto, naquele lugar de piche, naquele lugar de cimento, é possível surgir flor. Um dos trabalhos sensacionais, que não diz só respeito a Macarius, respinga em nós, mas não diz respeito a Macarius, atletas profissionais surgindo nas escolas públicas. Que legal. É uma coisa fenomenal. A despeito de muitas vezes não haver um incentivo. Mas eu conheço uma professora que é professora de educação física, não por acaso, mas que conseguiu identificar isso. E na escola onde ela atua, saíram 2 atletas profissionais. Um atleta de salto com varas, um menino que hoje está com 18 anos e é o primeiro no ranking brasileiro, acho que o 3º no ranking sul-americano. E vale a pena, um menino que vale a pena, um coração assim. E aí não dá para você desconectar da casa, tá? Então você tem a escola, você percebe isso, mas você vai para a casa da pessoa e você percebe que apesar de todas as dificuldades que uma família pode ter, ainda é possível ter incentivo e tudo mais. E uma outra aluna da mesma escola, que é hoje jogadora da seleção feminina de futebol. Então, essa é uma história de, mesmo no meio desse deserto, desse caos, você tem gente que sai dali e que encontra portas que se abrem, oportunidades que, vinculadas aos seus talentos naturais, vinculados ao incentivo, ao encorajamento, vinculado ao sonho que é também incentivado, então estão descobrindo coisas. Outra coisa que você descobre, que você vê justamente,
gente que continua sonhando. Numa das escolas que nós tivemos, e a gente estava fazendo ecléticos, e daqui a pouco a gente estava falando, a gente pegou o tema sobre o que eu vou fazer na universidade. Era a turma de segundo e terceiro anos do ensino médio. E aí as pessoas sonhando. Nossa, eu sonho, eu aprendi isso com a minha mãe, tenho encorajamento do meu pai, tenho uma professora que faz isso. Então, gente que continua sonhando, não para de sonhar. Isso é maravilhoso, porque você olharia para o caos e você falaria assim, poxa, não tem vida aqui. Não, tem muita vida ali. Tem muita vida. Então, isso é uma coisa muito tremenda. Talvez uma terceira questão é que, mesmo tendo professores com burnout, outros desistindo, você ainda tem profissionais que entendem o seu papel, que entendem a sua vocação, que entendem e falam assim, peraí, eu tenho algo que eu posso oferecer, eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui só para ganhar o dinheiro que não é muito, né? Eu estou aqui para gerar essa transformação. Eu me lembro de uma professora que eu tive no mestrado, ela dizia assim, que nós, professores, somos como janelas, e os alunos olham para o mundo por nosso intermédio, né? Então, existem professores que são essas janelas ainda, que as pessoas começam a enxergar a vida, enxergar o mundo, porque elas se abrem e falam assim, olha, tem mais coisa do lado de fora. Então, isso gera essa cultura de paz, de encorajamento, de incentivo, de esperança. Bom, ele responde muito rápido, né? Fala bastante, o que é muito bom, mas eu queria então me dirigir a vocês. E eu queria me dirigir a vocês com uma pergunta muito parecida com a que ele fez. No mundo de vocês, o que vocês enxergam de cultura de paz que chama a atenção de vocês? Tá? E eu acho assim, gente, eu queria já antecipar essa pergunta, trocando uma ideia com vocês, dizendo o seguinte: nós somos de uma cultura portuguesa. O português, na sua natureza, ele é muito crítico. Então você vai encontrar em programas portugueses críticas constantes a atitudes portuguesas. E o brasileiro é português, por sua origem, e critica muito. Então, herói brasileiro bom é herói morto. O indivíduo bom, se for bom brasileiro, está morto. Em vida não tem ninguém que preste. Dá-se essa impressão. Por quê? Para virar ponte, viaduto, praça, tem que morrer. Em vida, esquece. Ou seja, homenagem depois que não dá mais para a pessoa usufruir de nada. Então a gente tem uma tendência de não enxergar. E sabendo que a gente é ácido, as mídias elas adoram isso, o que há de pior. E isso vende muito. Então a gente às vezes dá uma noção que, se você acompanhar periodicamente algumas mídias, tanto televisivas quanto do tipo, você acha que você está no fim do mundo. Porque é só trágico. Nada de bom está acontecendo. E hoje a gente acabou de escutar o Albert contando da sua experiência, dizendo que tem flores. Eu queria que vocês parassem um pouquinho agora, e já estou dizendo isso porque é muito fácil a gente ver a violência. Se a gente for discutir a violência, a gente vai ficar a noite inteira. Mas existem cenários de paz? Vocês conhecem pessoas de paz? Vocês conhecem pessoas que estão sendo essas janelas e que se tornaram uma referência para vocês? Ou vocês estão vendo esses cenários na vida de vocês? Tá? Então, quem pode falar disso? Eu conheci uma pessoa e eu nunca me esqueci dela. Também nunca pude encontrar mais com ela. Até voltei na favela de novo para encontrá-la, mas, puxa vida, isso era 1984. E eu era um adolescente já enfrentando a vida, e eu estava fazendo um trabalho na favela, lá em Pernambuco, em Recife. Mas a gente tem Recife, Olinda, depois de Olinda, Casa Caiada, e depois disso, para dentro do mato, tinha a favela onde eu trabalhava, que era a favela de Beracanal. E lá tinha desculpa usar esse termo, é um casebre quase, mas era feito de pau e barro. E chamava Beracanal porque tinha um canal, né, de água doce, que
nos meses de março e abril, geralmente transbordavam até a metade da casa deles. Então a casa deles tinha uma espécie de estrutura, quase a casa de todos, uma estrutura de madeira onde eles podiam colocar as poucas coisas que eles tinham. Então não havia, na casa deles, na maioria, não existia geladeira naquela época, na casa deles. E as pessoas comiam quase nada. Então você ia na casa de uma pessoa e você passava, não tinha muitos pertences, então você passava observando, você não via comida. Porque muitos deles passavam fome mesmo. Eu tive experiências de ser convidado para comer na casa de alguém e eu passei as situações mais difíceis da minha vida, não de comer, é de saber que se eu tomasse a água da sopa, a criança que estava ali não ia comer. E a sopa não tinha muito mais do que a água com óleo mesmo. Então, eu vivi experiências, vi coisas muito difíceis. No meio dessa situação, eu conheci uma senhora chamada Dona Celina. As casas eram todas de barro, as ruas todas de barro, né? Então, às vezes, as casas mais arrumadinhas, elas subiam um pouquinho a casa, e colocavam barro na frente, alguma coisa para proteger a casa. E eu chegava para visitar a Dona Celina, porque a Dona Celina ficava com a chave da igreja. E aquela população era uma população muito pobre. E eu estava vivendo uma crise existencial muito grande. Porque eu estava sendo exposto a uma situação, eu era um cara da Zona Sul de São Paulo, fui estudar no Nordeste como referência e caí na favela, abaixo da linha da miséria, que era assim que a década de 80 vivia. E eu conhecendo a Dona Celina falava, eu cheguei um dia na casa dela, tinha comida. Eu falei, caramba, Dona Celina, o que é isso, Dona Celina? Ela falou, então, as freiras, elas conseguiram esses legumes e elas emprestaram a panela. E eu estou fazendo essa sopa para distribuir para as pessoas que não têm nada. Eu ia na casa da Dona Celina, tinha 2 potinhos, às vezes tinha 2 dedos de café e tinha um tipo de biscoito lá, que se você olhasse para ele já virava farelo. Era o que tinha, pouquinho também. Então eu via aquela quantidade de comida e disse, não, eu estou indo para ajudar as pessoas que não têm. E aí, cara, eu ficava assim, sem palavras, sabe? Tipo, sem palavras. Aí outro dia ela falava, ô pastor, eles me chamavam de pastor, eu estava estudando ainda. Pastor, o senhor podia dar uma ajuda? O senhor lembra daquele senhor que eu te apresentei? O filho dele foi esfaqueado essa semana passada e a gente vai fazer o sepultamento dele, mas a gente não tem dinheiro. O senhor pode ajudar? Aí eu vou falar real para vocês, nessa idade que eu tinha, eu ficava olhando e falava, mano, essa mulher não... Ela deve ter uma asa aqui nas costas dela, porque ela foi abandonada, tinha 3 crianças. Como que ela pode se importar? E aí eu estou contando alguns episódios para vocês, mas isso era a vida dela. E é claro que eu voltei na favela e não achei, né? Ela deve ter usado as asas dela e voado com os filhos para outro lugar. Então, gente, eu acredito nisso muito, que tem gente gastando a vida dela para trazer paz para quem está sem paz. E aí eu vou falar uma coisa que você pode não gostar, e essas pessoas necessariamente não são evangélicas, nem são cristãs. Mas o que está nelas vem de Deus. No caso da Dona Celina, ela era uma cristã evangélica, tudo isso. Mas eu acredito que existem pessoas semeando paz. Estão se gastando até o último dia da vida delas por causa da esperança. E quando você vai na escola, talvez você não ache essa esperança, ou na favela você não veja essa esperança, mas elas veem. E isso é uma coisa impressionante. Posso perguntar mais uma coisa para vocês? Vocês concordam que a sociedade está violenta? E que a impessoalidade é uma defesa para a violência? Se eu falar, eu vou ser acusado, os caras vão me atacar, não é isso? Se eu contar a história da minha mãe, alguém vai falar, eu conto a minha mãe, eu vou encher a cara dele. Não é isso? Vocês são instrumentos
contra a violência? De alguma forma? Você, pessoalmente, é uma pessoa que age contra a violência? Ou já pensou nisso? Em como você pode agir contra a violência? Porque existem, o Albert falou, e eu não vou repetir, que existem vários tipos de violência. Você é um ator, um agente contra a violência? De que forma? Você se vê como um ator contra a violência? Ou você se vê neutro? A gente sabe que essa posição neutra, ela não é muito real, né? Não é que ela não é muito real, ela não existe no final das contas, né? Porque ou você vira agente da passiva, ou você age de alguma forma. Eli, me permita só uma pitada na sua fala agora. Talvez nós nem sempre nos reconheçamos como tais. Talvez o nosso exercício não é o que eu estou fazendo necessariamente de uma forma intencional. Então eu participo da ONG tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Sim. Necessariamente não é isso, porque Não. às vezes a pessoa está produzindo a favor da paz, mas ela não se reconhece. Acho ótima essa sua fala. Gente, eu hoje fiquei com uma imagem na minha mente e eu queria dizer, eu tenho certeza que você é um agente de paz. Se não é, vai se tornar. Assim, a gente faz um trabalho com ONG também e a gente, durante um longo período, assim, grande, né? Quase um ano, a gente teve convivência com a escola. Mas algumas escolas estão vivendo uma agonia. Por falta de recursos. Isso é um problema gravíssimo. Então, a gente precisa dizer que isso existe. Que entre as escolas tem um padrão para receber recursos. Quanto pior é o seu desempenho, menos recursos você tem. E aí quem está lá no lugar mais terrível, né, mais difícil, porque em alguns lugares na cidade de São Paulo, que são os menores índices de desenvolvimento humano. As pessoas não têm acesso. Há muita coisa que para nós é muito comum, mas elas não têm acesso. Então, até pouco tempo, antes da pandemia, não tinha acesso à internet. Não tinha acesso. O celular do pai pegava para ele ir trabalhar no WhatsApp. Como é que a criança vai estudar no celular do pai que trabalha nas casas de diversas pessoas, fazendo serviços gerais e assim por diante? Ele não tem acesso. Então, a gente tem lugares onde a gente olha e é uma crise desesperadora. Mas eu não acho que isso é para quem é pobre. Eu acho que essa crise, essa violência, essa agressividade, ela está muito presente. Mas eu fiquei pensando na imagem do antigo lampião, né? Ou mais antigo ainda, da lamparina, né? Eu cheguei numa roça, tá, à base da lamparina. A lamparina tem um pano que você acende com querosene, além de fedido. Aí quando você é pequeno, seu pai fala, não, isso é bom porque mata os mosquitos. Entendeu? Ninguém vai querer chegar perto desse cheiro. Nem você, né? E aí, o negócio da lamparina era a imagem da antiguidade da luz. Quando você queria falar em luz da noite, era uma lamparina. Não tinha um vidro, não. O vidro não funcionava assim. Não tinha esse lampião que nós já conhecemos, já é do século XX, fim do século XIX. Não existia isso. Então a gente fala da lamparina mesmo, no azeite, né? Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se acende, né? E aí ele usa uma imagem de uma lâmpada, que a gente não sabe de que tamanho é, mas a gente sabe que na antiguidade, lâmpada à noite, né? Para se colocar debaixo de um alqueire. A gente não sabe se é uma medida de cereais, mas a gente sabe que é algo que vai encobrir essa luz. Mas olha que luz é essa na antiguidade. É uma luz pequena, não é a luz do sol, não tem um refletor que nem esse que está iluminando a gente aqui, não.
E a ideia que Deus nos dá é que diz o seguinte: eu sou a luz que ilumina você, que põe você num lugar escuro. E eu não coloquei você num lugar escuro para que você se esconda, mas para que vocês brilhem. E as pessoas reconheçam, através da vida de vocês, o vosso Pai Celeste. O mundo está agonizante. As práticas do dia a dia estão ficando agonizantes. A gente ouviu hoje de algumas dos grandes conflitos das escolas de milhões de brasileiros. Por quê? Porque a gente pegou um recorte. Não dá para falar de tudo. Por isso que você vem na terça-feira que vem para a gente falar do próximo tema. A gente pegou um recorte disso. E eu queria dizer que eu e você fomos chamados para iluminar. E que nem sempre a gente olha para nós, e nisso eu acho que o Albert foi brilhante, e a gente vê luz. Mas a luz não é sua. Nunca vai ser sua. A luz é de quem criou você. E você não tem o direito de não iluminar. Porque eu criei vocês por esse objetivo. Para que eles saibam que existe esperança. Então, às vezes, eu lembro que eu conheci um promotor de justiça, pessoa muito trabalhadora, muito dedicada. E ele estava num conflito, porque ele estava falando muito de Deus no trabalho dele. E numa conversa que nós tivemos assim muito pessoal, né? Eu estava falando com ele: você foi chamado para iluminar. Você não vai fazer... Estão dizendo que eu vou transformar aqui meu trabalho numa pregação e tal. E eu disse para ele: todo trabalho é uma pregação, né? Então ele se tornou uma voz muito proeminente no trabalho dele. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para iluminar. Eu não vou falar hoje sobre paz, apesar de eu estar falando de paz. A gente já falou de paz aqui, e a gente já falou sobre ser um fazedor de paz num outro encontro que nós tivemos aqui. Mas essa é a ideia. Você foi chamado para iluminar um lugar que está escuro. E se todo mundo fosse para o mesmo lugar, a gente ia fazer uma loja de lâmpada. Uma loja de lâmpada é uma graça, mas aquilo incomoda, não serve para nada. Você vai escolher uma para, entendeu? E nem todas estão ligadas, porque senão ninguém suportaria, nem quem vende as lâmpadas. Nós não somos uma loja de lâmpadas. Nós somos chamados em cada lugar que a gente está para a gente iluminar, para a gente ser luz. E as pessoas então olharem para essa luz e glorificarem ao Pai Celeste que está na vida de vocês. Ah, mas hoje foi muita gente desesperada lá no meu trabalho. Então, é isso. Você foi chamado para iluminar, para dar esperança, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer sobre a dona Celina. Eu chegava na favela e já queria saber a última novidade. Não da casa da vizinha, mas o que Deus estava fazendo através dela. Porque parecia que para iluminar aquele lugar era a dona Celina. Eu estava ali para dar só uma ajuda. Era só para cooperar. Eu fui ali só para dar uma reforçada, né? Então, é isso. Deus está nos chamando para a gente ser influentes na cidade. A cidade está desesperada. Trabalho, adianta fazer loja de luz, é tão bacana, mas não foi para isso que Deus nos chamou, tá bom? Eu queria abrir para uma pergunta final, não dá nem duas, nem três, se vocês quiserem fazer para o Albert, tá? Apesar que foi muito elucidativo, mas se algum de vocês já tiver com aquele incômodo, pode fazer agora, senão a gente prossegue para a gente encerrar nosso tempo e eu fazer os meus agradecimentos aqui. A primeira vez que eu pisei numa escola foi em 1997. E eu fui falar sobre, ou a partir de um contexto de violência. E eu estava numa escola pública em Campo Limpo Paulista, e era uma sala de segundo ano, que seria hoje o terceiro ano do ensino fundamental. E eu estava começando a fazer isso, né? E eu estava falando para esses aluninhos, e eu lembro que eu disse sobre, olha, existem várias formas de violência. O que eu disse para vocês aqui, eu disse em 1997.
várias formas de violência e tal, e eu tinha que comunicar com aquelas crianças, então eu disse assim para elas: olha, vocês, às vezes, vocês estão sofrendo uma violência e nem percebem. Porque às vezes se a mamãe fala assim, se o papai fala assado, etc., isso fere você. E uma criancinha de uns 9 anos de idade falou assim: professor, isso acontece comigo. Claro que aquilo cortou meu coração. E era a primeira vez que eu estava fazendo isso. Mas o fato de lançar luz àquela realidade. Nós podemos lançar luz. Se somos luz, é para iluminar. É para jogar luz a uma realidade que muitas vezes as pessoas não estão percebendo. E você pode fazer isso por uma fala. Então, a gente pode ser esse agente lançando luz. A segunda história, eu era pré-adolescente. Talvez nem isso ainda. Mas eu sempre morei em Pirituba, então eu morava em Pirituba, mas eu estudava na Vila Anastácio. E naquele tempo, a gente entrava por trás, não entrava pela porta da frente, né? E eu lembro que eu sempre passava debaixo da catraca. Porque eu gastava o dinheiro da condução porque eu queria comer um docinho. Só isso. E aí eu lembro que, naquele dia, o cobrador falou assim: hoje ninguém passa por baixo. Estávamos eu e meu irmão. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim: ferrou. Quer dizer, não sei, pode falar isso aqui? Ferrou. E tal. E tinha um cara que sempre já tinha feito amizade, que às vezes ele pagava pra gente. E ele não estava nesse dia. Aí eu falei: ferrou 2 vezes. Naquele dia, o ônibus ele teve um problema. E ele bateu de novo, eu e o guarda-reio, né? Bateu no guarda-reio lá na Anhanguera também, porque ele passava por lá, e ficou em cima de um pontilhão. E as pessoas ficaram muito assustadas, o motorista errou. E aí o cobrador começou a guardar o dinheiro, as pessoas começaram a descer do ônibus. Aí eu olhei para o meu irmão, a gente aproveitamos, né? Passamos debaixo da catraca, e eu morrendo de medo. E aí eu encontrei uma moça sentadinha, quietinha. E eu falei assim: moça, ajuda a gente. Meu pai está me esperando, minha mãe está esperando a gente, ajuda a gente. Ela disse assim: senta, não vai acontecer nada. A gente sentou. Não aconteceu nada. O ônibus foi embora com 3 pessoas. Eu, meu irmão e ela. Então, em alguns momentos a sua palavra vai jogar luz. Em outros momentos, a sua palavra vai gerar calma. E a terceira história aconteceu hoje. Dentro das conexões com a Macário, etc., eu conversei com uma produtora hoje. E a gente está tentando fazer uma parceria e a gente tinha marcado um encontro, não deu certo, etc., etc. Falou assim: vamos conversar por videochamada, pelo menos uma primeira conversa. Aí ela começou a falar: nossa, desculpa, eu não consegui aquele dia, aí eu faço isso, eu faço aquilo, a gente faz isso, etc. Falei assim: onde que você estava que eu não te descobri antes? E aí, e sabe onde ela mora? Em Pirituba. Meu Deus, somos vizinhos e não nos conhecíamos. Falei assim: a gente precisa conversar mais. A gente vai fazer uma Carius Run, né? E tal, e aí começamos a conversar, etc, etc. E aí ela disse assim, começou a falar, e eu comecei a sonhar. E eu falei assim: caramba, dá para fazer isso, fazer aquilo, dá para fazer essas conexões, etc. Então a terceira coisa é: faça as pessoas sonhar a partir dos seus talentos. Porque você os tem. Nós os temos. Seja a música, seja outra forma de arte, seja a palavra, seja o conhecimento, seja a retaguarda. Ajude pessoas a sonhar. Então, eu acho que isso faz a gente, de alguma forma, cultivar. Quero agradecer a sua presença, Albert. Muito obrigado. Já pediram o seu retorno, nós vamos só obedecer. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quero te chamar para uma oração de paz, tá? E eu acho que uma das coisas que eu diria que a gente precisa se treinar é para olhar para o bem. A gente está muito treinado a olhar para o mal. A
a gente precisa começar a enxergar o bem, porque ele está ao nosso redor. Eu acredito nisso, sabe? E essa semana talvez esse olhar possa mudar a sua perspectiva sobre o que está acontecendo no mundo, tá? E te dar esperança, né? Senhor, eu peço esperança para todo mundo que veio aqui hoje. Quero te agradecer por cada vida, pelo Albert, que dedicou seu tempo, sua palavra, sua história, compartilhou conosco. Ajuda nossas escolas, Pai. Ajuda a nossa sociedade. Nos ajuda a vivermos paz. Nos ajuda a vermos paz, sonharmos paz, desejarmos paz, até que paz se faça. É o que nós te pedimos, e pedimos pelas nossas casas, e te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos seguir para o nosso cafezinho, para um tempo juntos, e aí você pode conversar um pouquinho mais, uns com os outros aqui. Muito grato a vocês pela presença de todos aqui, tá bom? Boa noite. Bom, eu fiquei muito grato hoje por encontrar com um amigo de muito tempo, que a gente pôde jogar a bola juntos, rir, chorar, lá no começo da nossa história de trabalho como pastores, e agora desenvolvendo vocações também, o Albert na área da pedagogia, na área do ensino, e hoje a gente foi falar sobre cultura de paz. E eu fiquei muito emocionado com algumas das histórias de paz que existem numa escola que está vivendo muitos conflitos e muitas dificuldades. Então isso foi muito marcante para mim, me chamou a atenção. Eu acho que a gente abriu para o público falar um pouco, que estava com a gente aqui presencialmente, e eu percebi uma luta para tentar encontrar paz na cidade, na sociedade. E aí a gente acabou descobrindo que existe uma paz em nós, existe paz mais perto do que a gente esperava. Mas essa luta por encontrar paz significa que às vezes o nosso olhar está um pouco com grande dificuldade de enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Então eu saí com essa sensação do encontro de hoje, muito grato por tudo que aconteceu, pela presença do Albert, mas também com essa sensação de que a paz está mais perto do que a gente imagina. Para mim foi importante, por essas coisas que você comentou, mas é interessante você ver, mesmo com essa dificuldade desse reconhecimento, mas há histórias, né? Então você vê uma fala dizendo, olha, eu tenho uma história dentro de casa. O outro fala, eu tenho uma história em outro lugar. Então há histórias. Sim, foi fato. Então isso é esperançoso também, né? Porque às vezes a gente precisa cutucar mesmo, para que as pessoas consigam se reconhecer, consigam perceber que elas trazem dentro de si, e essa talvez para mim seja o grande ponto, né? A luz do Pai das luzes, né? Em quem não há sombra nem de mudança nem de variação, porque todo dom perfeito vem dele. Então você percebe esse dom perfeito se manifestando em um e outro, e talvez agora, na hora do bate-papo, isso fique mais evidente. Talvez na roda de conversa, um outro fique um pouco intimidado, mas agora eles começam a lembrar, e eu troquei uma ideia aqui com um, com o outro depois, e eles falando, puxa, isso foi importante, olha, eu lembrei disso, ó, isso aqui também vai ser legal. Então, eu acho que isso me marca as histórias que foram trazidas, mas me marca como eles saem daqui, como a galera sai daqui. Eles saem daqui com um pouco mais de clareza, né? E podendo talvez se reconhecer mais naquilo que eles fazem, que talvez para eles fossem coisas até ignoradas. Isso aqui é tão normal, isso aqui é tão natural. É o natural mesmo que torna essa cultura de paz efetiva na vida e no dia a dia.